Mega, a primeira profecia messiânica. Shalom, querido seguidor do nosso canal, na pegada de Yeshua. Nós estamos dando sequência hoje ao nosso estudo número 15, baseado em Gênesis, capítulo 3, do verso 9 ao 15. Como eu tenho falado para vocês, quando introduzimos esse capítulo 3, é o capítulo da queda do homem. Nós temos 24 versículos falando sobre esse assunto, é muito intenso. Nós estamos dividindo em 3 partes, de 8 em 8 versos. Essa é a segunda parte. E vamos aqui percebendo que o primeiro verso dessa segunda parte é o verso 9. E é exatamente quando Deus vai fazer aquela pergunta, não é? Deus começa a andar, a passear pelo jardim, pela brisa do dia, na viração do dia. E Adão corre e se esconde entre as árvores. Isso aí, essa expressão nós encontramos na Bíblia comum, na Bíblia de um modo geral, você vai encontrar a expressão entre as árvores. Mas nós temos também que observar que não tem esse plural de árvore, aparece etz. Então, faz a gente entender que aquele ambiente, na verdade, Adão se escondeu atrás da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não entre as árvores. Então veja como Adão, no pecado, ele já se escuderou ali, tem essa abertura no texto para mostrar que ele não se escondeu entre as árvores, mas atrás da própria árvore do conhecimento do bem e do mal, não é? É tanto que quando Deus traz aquele diálogo ali, parece dar a entender que é um ambiente só, que está naquele território, onde ele conversa com Adão, conversa com Eva e determina a maldição para a árvore, para a serpente, a áspide, não é? Então, Deus pergunta, onde estás? Essa pergunta que Deus faz a Adão, onde estás? No original, essa expressão mesmo, ela não é uma pergunta para, como Deus está querendo saber o logradouro, o endereço onde Adão se escondeu, porque Deus é onisciente. É uma pergunta existencial, é uma pergunta retórica de quem já sabe a resposta. Ele está fazendo Adão pensar, é tanto que Adão não dá a resposta. Eu estou aqui atrás da árvore, mas Adão responde também uma resposta existencial. Eu me senti nu, eu fiquei com medo, não é? E me escondi. Não é? A resposta de Adão é coerente com a natureza da pergunta de Deus. Deus não queria saber o endereço, onde estás, em que árvore você está escondido, mas onde você caiu, de onde você caiu, meu filho? E aí ele responde, eu estou com medo, eu me escondi, não é? É algo muito, muito triste, não é? E Deus volta e faz uma segunda pergunta, não é? E diz, quem te mostrou que você estava desnudo? A expressão melhor é desnudo. Lembra que no último texto eu falei sobre ó, a expressão ó é pele de luz e pele de carne. Então, ó está ligado à luz, é a mesma palavra para luz e carne. Então, quem te mostrou que estava desnudo, não apenas nu no sentido sexual, mas essa palavra também abre, essa expressão aí é guide, quem te mostrou. E essa expressão guide está relacionada a nervo, tendão e pênis. Então, nós vamos perceber aqui que com certeza o contexto não é só ligado ao sexo, mas principalmente à desobediência do homem, mas também traz a questão sexual. Por quê, irmão? Porque possivelmente Adão e Eva poderiam já ter praticado o sexo, que foi uma coisa que Deus criou antes do pecado, mas eles tinham esse corpo de luz, essa pele de luz. Então, quando ele peca, ele perde essa pele de luz translúcida, ele e Eva. Então, claro que não será não será o mesmo sexo, não será aquela mesma prática. Você já pensou se o orgasmo do homem hoje em dia durasse mais que segundos? O homem e a mulher morreria de parada cardíaca. Então, com certeza, antes do pecado, quando eles tinham aquela pele de luz, aquele corpo especial, o sexo era diferente, o orgasmo era diferente. Então, Deus, quando trata com essa expressão guide, também tem essa abertura, esse viés para a expressão que diz respeito a pênis, não é? E essa expressão sendo pênis não estaria ali à toa. Então, está relacionado com
essa nova etapa empobrecida do corpo do homem, sem a pele de luz, mas com essa pele de carne, né? Muito interessante. Interessante pontuar que Deus faz 3 perguntas para Adão. Faz apenas uma pergunta para Eva e nenhuma pergunta para a serpente. Para a serpente ele vai logo amaldiçoando. Então mostra o amor e o cuidado de Deus em conscientizar o homem com essas perguntas, não é? Você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? Então são 3 perguntas, né? Onde estás? E quem te mostrou que estava nu? E você comeu da árvore que não era para comer? Então, olha que Deus traz um diálogo. Deus não vai logo amaldiçoando, não é? Então, ele responde com a transferência da culpa. A mulher que tu me deste, não é? Então, essa palavra, mulher que tu me deste, essa transferência da culpa, essa figura comportamental da humanidade. Lembre que Adão, o Ish, representa o homem, mas a humanidade. Então, Adão e Eva, irmãos, são figuras epônimas. Eles não representam só eles, mas todo um estilo de comportamento da humanidade. Então, sempre a humanidade faz isso. Quando alguém se encontra em culpa e é confrontado, ele transfere a culpa para outras pessoas. Então, essa característica de Adão, aqui de transferir a culpa para Eva, não é característica de Adão, mas é de toda a humanidade. O ser humano tem esse perfil de transferir a culpa, não é? Então, nessa transferência, Deus foi até Eva. Então, Deus também faz pergunta para Eva. Deus não amaldiçoa Eva diretamente, porque Eva é criação de Deus e Deus a ama, a Isha, né? Adão, Ish, homem, e Eva, Isha. Todos dois da mesma raiz, porque é humanidade. E Deus disse: o que é isso que você fez, Eva? O que é isso que fizeste? E ela diz assim, ó, a serpente me fez errar e eu comi do fruto proibido, né, da árvore que proibiste. Essa expressão fez errar aqui, o radical hebraico remonta a esquecer o mandamento. Eu esqueci o caminho correto, não é? Essa foi a resposta de Eva, não é? Então, automaticamente Deus vai até a serpente. Você vê que Adão remete a Eva e Eva remete a serpente. Deus vai nessa ordem, direcionando a cada personalidade aí, a cada pessoa, Adão, a Eva e agora a serpente. Só que quando Deus chega diante da serpente, Deus não questiona, Deus não pergunta nada, porque a serpente não tinha um nível de comunhão que Deus tinha com Adão. Então, a Eva, Deus só faz uma pergunta também, porque o comando de não comer da árvore, Deus deu para Adão antes de criar Eva. Então, Deus deu a Adão. Então, por isso que Deus faz mais questionamentos a Adão. A Eva, ele faz uma pergunta e ela logo diz: olha, a serpente me fez errar e eu comi, não é? Ela também transfere como é perfil da humanidade. E então Deus vem e amaldiçoa a serpente. Deus traz uma palavra de maldição, que ela vai comer pó. Entre todos os animais do campo, ela vai ser a mais amaldiçoada, vai comer pó sobre seu ventre. Tem uma versão que diz sobre seu peito e seu ventre. É interessante porque a gente vê aí uma forma, um formato diferente da serpente, não é? Então acrescenta essa expressão peito e ventre, não é? E a serpente vem a ser um animal rastejante. Obviamente, quando ela seduziu a mulher e o homem, ela não era um ser rastejante. Então, rastejar foi uma maldição que Deus lançou, um castigo. Então, se é castigo, antes ela não tinha esse formato. Possivelmente ela tinha um formato belo, atraente, encantador, a ponto que essa expressão na raste para a serpente também tem a ver com encantamento e com magia, não é? E por último, para fechar com chave de ouro essa meditação, é a primeira profecia messiânica. Essa eu faço questão de ler, que é Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ele mesmo te esmagará a cabeça quando tu ferires o seu calcanhar. É importante aqui nós evidenciarmos que essa expressão zerá é uma expressão hebraica masculina, dizendo ele em relação a Jesus, não é?
que não a mulher, mas o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, ia pisar a cabeça da serpente, e esta serpente, no caso, lhe feriria o calcanhar, não é? Então, vamos observar aqui alguns tópicos importantes. Primeiro, esmagar uma cabeça é um ponto letal, é algo definitivo. Ferir um calcanhar não é. Então, uma pessoa que se fere no calcanhar não é uma ferida mortal, mas esmagar a cabeça é uma ferida mortal. Também nós vamos observar aqui que quem fere, quem toca na cabeça da serpente para ferir é o calcanhar. E o calcanhar faz parte do corpo. E a igreja é chamada corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça. Então, a cabeça dá o comando para o corpo levantar o calcanhar e esmagar a cabeça da serpente. O que lhe parece essa ponderação aqui? Porque Jesus, de fato, já esmagou a cabeça da serpente lá no Calvário, e quando ele ressuscitou e venceu a morte. Mas existe ainda essa expressão onde a igreja é o corpo de Cristo, então a igreja tem calcanhar para esmagar a cabeça da serpente de uma maneira profética, de uma maneira contundente. Jesus já realizou esta vitória, mas assim como Deus sempre foi vitorioso sobre Satanás, mas Deus permitiu que Jó envergonhasse a Satanás. Então Jó ali é a figura da igreja, que Deus já é vencedor sobre Satanás, mas Deus quis que a igreja vencesse sobre Satanás. Então Jesus já é vencedor sobre Satanás de fato, e de direito a igreja vai também esmagar a cabeça de Satanás. Nós vemos no Salmo 91, verso 13, essa profecia liberada dizendo: esmagarei, tu pisarás o leão e a áspide, tu pisarás o leão e o dragão, nesta versão da Bíblia textual, muito lindo, e é esta profecia declarando a vitória do Senhor Jesus. Desde essa profecia, que quem profetizou primeiro foi o próprio Deus, nunca mais Satanás teve paz, nem terá, porque ele começou a perseguir os justos, perseguir Abel, perseguir Moisés, perseguir Abraão, perseguir Davi, porque ele, sem saber quem era exatamente o Messias, então Jesus veio na plenitude dos tempos e esmagou a cabeça da serpente. Louvado seja o Senhor, você que a igreja deve celebrar. Vai deixando aí seu like, ative o sininho se você tem sido edificado, compartilhe o link em grupos, e também que você possa se inscrever e comunicar pessoas para se inscrever nesse projeto tremendo para aguçar a sua leitura bíblica. Shalom, Deus te abençoe.